Olá, turma do nono C. Estamos de volta para mais uma aula de matemática. Vamos dar sequência ao nosso estudo de equação do segundo grau. Dessa vez, vamos aprender a solução geral, que é uma fórmula que vai nos permitir resolver qualquer equação do segundo grau. Vamos à aula. Usando a fórmula de Bhaskara. Recentemente, a matemática ela passou por uma pequena transformação. A fórmula de Bhaskara, como foi conhecido durante muitos anos no Brasil, ela passou por uma mudança onde ela perdeu o seu nome, Mas nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Chegou a hora de você entender como as equações do segundo grau são resolvidas com a utilização da fórmula construída com o auxílio dos matemáticos durante anos. Mas por que fórmula de Bhaskara? De que transformação eu estou falando? Temos aqui alguns colegas aqui que vão nos auxiliar hoje na nossa aula. Primeiro, lendo um pouco mais, acreditamos que a denominação fórmula de Bhaskara é tipicamente brasileira e pode ser considerada como uma homenagem ao famoso matemático hindu Bhaskara II. Embora alguns matemáticos brasileiros não concordem com essa denominação, devido ao fato da fórmula não ter sido criada por Bhaskara e por não encontrarem na literatura internacional tal denominação, aqui no Brasil chamamos a fórmula por esse nome. Então, como nós vimos, na verdade a fórmula de Bhaskara ela é apenas uma homenagem que nós brasileiros demos a essa fórmula, homenageando o matemático hindu Bhaskara, e não na verdade ele que inventou a fórmula, Mas isso também não vem muito ao caso, o importante é a gente aprender como usá-la. E aí vamos ver, usando a fórmula de Bhaskara. Parece que é difícil, Pela imagenzinha aqui do rapaz, na mão na cara. Essa aqui é a famosa fórmula de Bhaskara. Nós temos a equação do segundo grau, que vocês já viram ela na forma completa. ax² mais bx mais c igual a zero. Onde o a, o b e o c nós chamamos de coeficientes, são os números. Então nós vamos identificar esses números, o a, o b e o c, e nós vamos substituir nessa fórmula. Menos b mais ou menos a raiz quadrada do b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Parece complicado, mas quando você começa a fazer a substituição, você vai ver que não é tão difícil. Também temos aqui essa outra denominação, onde aqui na raiz quadrada temos essa letra grega, que é o delta, esse triângulozinho aqui. Como nós podemos calcular isso aqui separadamente, nós vamos aprender que, calculando esse delta primeiro, esse valor dessa equação, a gente vai poder descobrir se a equação ela tem um valor para o x, ou dois valores, ou até mesmo nenhum valor para o x. Então vamos à aula. Primeiro vamos aqui aos recados de nossos colegas, Para resolver a equação, basta aplicar a fórmula. Vamos com calma. Primeiro vamos identificar os coeficientes a, b e c. Recentemente vocês fizeram várias atividades onde vocês tinham que destacar quem era o a, quem era o b e quem era o c numa equação. Então chegou o momento de a gente usar essas denominações que vocês já aprenderam. Depois podemos seguir os passos. Primeiro passo, determinar o valor do discriminante, ou delta, que é aquela primeira equaçãozinha que nós vimos. E o segundo passo, aplicar a fórmula de Bhaskara e encontrar as soluções. Recentemente também vocês estudaram o valor numérico de uma expressão algébrica, quando a gente tem que fazer a troca de uma letra por um número numa fórmula e depois fazer os cálculos. Então nós vamos também colocar isso em prática. Vamos resolver esses três exemplos aqui. Primeiro, x² menos 2x menos 3 igual a zero. O segundo, x² mais 8x mais 16 igual a zero. E a terceira equação, 10x² mais 6x mais 10 igual a zero. Vamos ver aqui os exemplos. Primeiro, vamos fazer daquela primeira equação, x² menos 2x menos 3 igual a zero. Partindo da equação solicitada, vamos identificar os coeficientes. Essa parte aqui vocês já viram, O a é igual a 1, que é aqui com o x² é a letra a, o coeficiente a.
O B tá aqui, é o que está junto com o x, é menos 2. E o C é o termo independente, que está sozinho, é igual a menos 3. Então nós identificamos o nosso A, o nosso B e o nosso C. E agora nós vamos usar a fórmula substituindo o A por 1, o B por menos 2 e o C por menos 3. Temos aqui o primeiro passo agora, ó, para determinar o valor do discriminante ou o delta, né, que é esse triângulozinho aqui é a letra grega, né, chamada delta. Então essa formulazinha aqui você vai sempre usar ela, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então no lugar do B nós vamos colocar o valor do coeficiente B, que aqui é o menos 2, ó. Aqui B ao quadrado, então eu tenho menos 2 ao quadrado. No lugar do A eu vou colocar o coeficiente 1, tá aqui, o A é igual a 1, ó, substituindo, ó. E no lugar do C vamos colocar o menos 3. Esse menos 4 ele é fixo, é da fórmula, então toda vez vai aparecer menos 4. Menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. Agora vamos calcular a potência, ó. Menos 2 elevado ao quadrado. Menos 2 vezes menos 2. Dá igual a 4, né? 2 vezes 2 é 4. E aqui nós temos uma multiplicação de 3 números, ó. 4 vezes 1 é 4. E 4 vezes 3 é 12. E fazemos a regra de sinal. Menos e menos vai ficar mais. Então nós temos que vai ficar 4 mais 12, que é igual a 16. Então esse valor aqui do 16 é um valor que tem raiz quadrada, né? Então agora nós vamos colocar na fórmula completa. Aqui, né? Aplicando a fórmula de Bhaskara, como é conhecido, ó. Menos B mais ou menos a raiz quadrada do delta, que nós já chamamos aqui o delta é 16. Tudo isso sobre 2A, né? Que é dividido por 2A. Então, como aqui eu tenho menos B, eu vou colocar menos. E eu vou observar que o B é um número negativo, ó, menos 2. Então vai ficar no parênteses menos 2. Aí mais ou menos a raiz quadrada do 16, né? Porque o delta aqui deu 16, ó. Aí passa o traço da fração e coloca embaixo 2 vezes o valor do A, que no caso aqui o A é 1. Então nós temos, ó, menos 2, né? O oposto do menos 2. Menos e menos dá mais, então fica 2 positivo. Aí mais ou menos a raiz quadrada do 16 é 4. E 2 vezes 1 é 2. Então nós temos agora, essa equação já ficou bem menor. Eu já coloquei aqui o oposto do B, já calculei a raiz quadrada. E agora multipliquei aqui 2 vezes 1. Ficou essa partezinha aqui, x igual a 2 mais ou menos 4 sobre 2. Como eu tenho aqui uma equação, uma conta, né, que tem o mais e o menos, agora eu vou fazer duas vezes. Vou chamar aqui de x', certo? Esse tracinho aqui. Vamos chamar de x', que é... E nós vamos pegar o x' e fazer só a parte do positivo, ó. 2 mais 4 sobre 2. 2 mais 4 é 6. E 6 dividido por 2 é igual a 3. Agora eu faço a mesma conta, só que no lugar do mais eu faço menos, ó. Vou chamar de x 2'. 2 menos 4 sobre 2, ó. Então, 2 menos 4 é menos 2. E dividido por 2, 2 dividido por 2 é 1. Então o resultado é menos 1. Então nós temos os valores do x da nossa equação, a solução da nossa equação. O x vai valer 3 ou vai valer menos 1. Então esse tipo de cálculo você pode resolver qualquer equação do segundo grau. Usando essa fórmula, você vai calcular primeiro o valor do delta, que está aqui, né? Depois que você tirar os coeficientes. E em seguida você vai colocar aqui os valores nessa formulazinha, fazer a substituição e você vai encontrar o resultado. Qual é a diferença dessa fórmula para as soluções das equações que nós vimos na semana anterior? Que na semana anterior você tinha que ficar pensando, tentando adivinhar qual era os números que somado ou multiplicado ia dar aqueles valores. Nesse caso, você não tem muito o que pensar, é só aplicar a fórmula direta. Você vai fazer muitos cálculos, mas você não vai ter que estar decorando, né, as coisas. Você vai fazendo mais mecanicamente. De olho no próximo exemplo. Partindo da equação solicitada, vamos identificar os coeficientes, né? Tá aqui. Mais uma vez o A vale 1, o B é o 8 e o C 16. Então vai seguir na sequência, né? X² é o A, o X é o B, o número sozinho é o C.
Isso vocês já viram várias vezes. Agora vamos calcular o delta. Vamos calcular agora, pegar essa formulazinha que vocês têm que ter sempre ela em mãos. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vamos colocar o valor do B ao quadrado. Observe que quando o número for positivo, você não precisa colocar o mais, nem colocar entre parênteses, apenas quando for negativo. Aí você coloca o menos e o parênteses. Então temos o B vale 8, então fica 8 ao quadrado. O menos 4 é da fórmula. O A vale 1, então fica menos 4 vezes 1. E o C 16. Menos 4 vezes 1 vezes 16. Fazendo aqui os cálculos, 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. Repete aqui o menos, como tudo é positivo, não tem jogo de sinal, é só repetir o menos e multiplicar. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 16, 64. Agora, 64 menos 64 deu igual a zero. Então, o valor do delta é zero. Nós vamos ter que calcular a raiz quadrada de zero, que é zero, né? Então, agora vamos aplicar a fórmula de Bhaskara. Mais uma vez, vamos pegar o menos o B, né, o oposto do B, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é o que nós calculamos aqui, e embaixo 2A. Então, ó, o B vale 8, então ficou menos 8. Mais ou menos a raiz de zero, porque o delta é zero, e aqui embaixo 2 vezes 1, que é 2. Agora, ó, a raiz do delta, a raiz de zero, é zero. Então, vamos fazer duas vezes, ó. Primeiro somando e depois subtraindo, ó. Menos 8 mais 0 é menos 8. 2 vezes 1 é 2. Então, dividindo menos 8 por 2 é igual a menos 4. No x duas linhas, agora nós vamos pegar a parte negativa, né? Menos 8, se fosse menos 0, também seria menos 8. E dividido por 2 dá menos 4. Então, esse resultado é menos 4, tá certo? Agora, observe, ó, que ficou os dois resultados iguais. Quando o delta for igual a zero, você não precisa nem colocar essa raiz aqui, ó. Basta você colocar menos 8, 2 vezes 1 é 2, menos 8 sobre 2 vai dar menos 4. Quando o delta for igual a zero, você não precisa calcular x' e x duas linhas. Eu coloquei aqui apenas porque é um exemplo. Mas na atividade, se der igual a zero, você pode excluir tudo isso aqui. Coloca só o menos valor do B sobre 2A. Porque quando a raiz é zero, vai dar igual a zero. E você pode perceber que quando o delta é igual a zero, ó, a raiz da equação só tem um valor. E não 2 como na equação anterior. Calma aí. Só apareceu uma possibilidade de valor para o x. Né? Como assim? Dois valores iguais, uma solução. É como eu estava dizendo, né? Ó, o x ficou igual a menos 4. Isso significa que quando o delta é igual a zero, a raiz só tem um valor. Isso mesmo, ó. Agora espere só para ver o que vai acontecer com a próxima equação. Vamos lá. De olho em mais uma equação. Partindo da equação solicitada, vamos identificar os coeficientes. Né? Vamos fazer o mesmo passo. Ó. Primeiro identificamos o A, o B e o C. O nosso A aqui vale 10. Né? X ao quadrado é o A, é 10. O que está com o x é o B, vale 6. E o termo que está sozinho é o C. Então, nós temos A igual a 10, B igual a 6 e C também igual a 10. Agora, vamos calcular o delta. Pega B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, sempre é a mesma fórmula. Vamos substituir. O B vale 6, então eu tenho 6 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que vale 10, e vezes C, que também vale 10. Então, fica menos 4 vezes 10 vezes 10. Então, 6 ao quadrado, 6 vezes 6 é 36, menos 4 vezes 10 é 100, 100 vezes 4 vezes 10 é 40, desculpa, 40 vezes 10, 400. Então, temos 36 menos 400. Se eu tirar um número menor de um maior, vai ficar negativo, né? O que a gente dá o sinal do maior. Então, o resultado aqui deu menos 364. Mas espera aí, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, essa equação não tem solução? Na verdade, tem sim, mas não no conjunto dos números reais. Né? Considerando o conjunto dos números reais, não existe número que multiplicado por ele mesmo dê um valor negativo. Então, você está certo, né? Que a menina é prima do rapaz aqui.
Então é o seguinte, se o seu delta, quando você calcular, der um número negativo, a sua equação não tem raiz real, não tem um valor, um número real que vai valer para o x. Então você não precisa calcular o resto. Se o delta der negativo, a sua conta terminou ali. Né? Tá aqui o que eu acabei de dizer na resolução, em que o valor do discriminante é menor que zero, número negativo, a equação não possui raízes reais. Então, você percebeu a diferença no resultado do discriminante? As possibilidades de resultado de uma equação dependem do valor do delta. Isso mesmo. O determinante, né, o delta, me informa quantas soluções a equação pode ter. Então, se o delta tiver um valor maior que zero, né, for um número positivo, maior que zero, nós vamos ter duas soluções reais e diferentes, que é o exemplo da nossa primeira equação que nós fizemos, que deu o resultado lá 3 e 1. Se o delta for igual a zero, nós vamos ter só uma solução real, né, que foi aquela segunda equação que nós fizemos, que o x é igual a menos 4. E se o delta for um número menor que zero, quer dizer, se for um número negativo, não existem soluções reais. Então você não vai encontrar o valor do x quando o delta for um número negativo. Equação no dia a dia. É possível? Né, temos aqui uma moça aqui, mais um dia se passou e eu não sei usar, e eu não usei, né, para nada a equação do segundo grau. Tá aqui a formulazinha do Bhaskara, ó. Primeiro delta, depois para calcular o x. Então, segundo a moça aqui, mais um dia se passou e ela não conseguiu usar para nada. Né, realmente essa não, né? Como é que pode você fazer tantos cálculos para não dar em nada? Né, então, fique calmo que nós vemos que as equações, elas têm sim um valor que é usado no nosso dia a dia, mas isso é outra história. Né? Então chegamos ao final do nosso vídeo, agora é a sua vez, faça a atividade proposta na planilha e bons estudos. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco, né? O vídeo ficou um pouco apressado, realmente são muitos cálculos para explicar, mas que você vai poder estar olhando esse vídeo várias vezes. Eu também vou disponibilizar esse slide no grupo de vocês para vocês acompanhar as resoluções. E como você estiver fazendo as atividades, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo.